Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e eu não tiver amor, e eu não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, todo conhecimento e sabedoria, e eu não tiver amor, de nada servirá. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não se porta indecentemente, o amor é paciente, o amor não é injusto, o amor não deseja o mal, o amor tudo crê, o amor tem todo o poder, o amor não é orgulhoso, o amor não é invejoso, o amor nunca falha, derruba as muralhas, o amor é meu Deus, e Deus é amor, e Deus é amor. Ainda que eu tivesse a maior fé do mundo, a ponto de mover os montes, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, de nada servirá. Ainda que eu doasse todos os meus bens a todos os pobres e necessitados, e eu não tiver amor, de nada valerá. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não se porta indecentemente, o amor é paciente, o amor não é injusto, o amor não deseja o mal, o amor tudo crê, o amor tem todo o poder, o amor não é orgulhoso, o amor não é invejoso, o amor nunca falha, derruba as muralhas, o amor é meu Deus, e Deus é amor, sim, Deus é amor, sim, Deus é amor, verdadeiro amor, sim, amor. Glórias a Deus, irmãos, a paz do Senhor a todos no mundo inteiro. Meus irmãos, esse hino fala de amor, né? Para que você entenda verdadeiramente o que é o amor, você leia 1 Coríntios, capítulo 13. Só tem uma parte, meu irmão, na Bíblia que fala que o amor se encerra quando há profecias de Deus, verdadeiramente de Deus, irmãos. Se não for de Deus, continua o amor. Agora, havendo profecia, o amor cessa. Tá, irmãos? Mas é necessário que você leia 1 Coríntios, capítulo 13, para você saber que o amor de Deus é tudo para nós, tudo de bom. Mas quando houver profecias, irmãos, de Deus, profecia de Deus que eu falo, igual aquela de Noé, né?
que Deus disse que ia acabar com o mundo com águas do dilúvio, né? Na época de Noé. E Noé sorriu, né? Mas Deus ainda permitiu que ele escapasse, né? Porque Deus convocou ele para fazer a arca junto com a sua família, né? Aí escapou só Noé e sua família, mas o restante da humanidade todos morreram nas águas do dilúvio por causa das profecias, irmãos. O amor se encerra nas profecias, tá? Sodoma e Gomorra também. O amor de Deus se encerrou nas profecias, né? E Deus mandou fogo dos céus e queimou as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas hoje, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês uma pregação muito boa também, né? Mas antes da pregação, a gente vai ouvir mais um hino, né? E você vai só percebendo que as coisas de Deus, irmãos, é tudo com ordem e decência, tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, meu irmão, você pode imaginar, né, que as coisas de Deus são todas com ordem e decência, né? Então a gente procura fazer as coisas de Deus com ordem e decência, para que saia tudo como Deus quer, né? Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, o poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na rocha de Aleluia. E o glorificarei, e o glorificarei. Dá-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.
Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, a gente está numa época, irmãos, muito difícil, né? Porque se cumprindo as Escrituras, como é que pode ter coisas boas no final dos tempos, né, irmãos, onde os homens se rebelaram contra Deus? Quando os homens se rebelam contra Deus, irmãos, aí chega o juízo, né, de Deus. Até então, Deus sustentou o seu amor durante muitos e muitos tempos, né? Mais de 2000 anos, desde quando Cristo chegou na Terra, o homem começou a parar, né? Viu acontecer as coisas no passado, a morte de Jesus, eles viram tudo que aconteceu e o homem era outro, irmãos. O homem tinha mais amor. Quando eu falo do homem, irmãos, é de forma geral, né? Porque até hoje ainda existe amor na Terra. São poucos, mas tem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que o tempo foi passando, né? E as Escrituras, irmãos, ela é verdadeira, ela tem que se cumprir. Então Deus falou tudo isso através dos profetas, né? O que iria acontecer, e também no livro de Apocalipse, né? Onde João viu tudo, né? E aí ele escreveu, e a verdade, irmãos, ela tem que se cumprir, não tem como evitar. Mesmo que a gente ore, mas o problema, irmãos, é a profecia. As profecias se cumprindo. E quando as profecias, irmãos, estão se cumprindo, não tem como evitar, irmãos. Por mais que a gente ore, não tem como evitar. Porque Deus falou que tudo isso haveria de acontecer, né? Que o diabo ia se levantar, ia usar os seres humanos na terra, né? É lamentável, eles não acreditam em Deus, né? Aí o diabo está tomando posse dos corações. E aí, irmãos, se o homem entendesse, irmãos, que existe o diabo verdadeiramente, ele é espiritual, ele não é carnal, ele é espiritual, só que ele tem acesso, irmãos, ele tem acesso ao coração dos homens, das mulheres. Por que ele tem acesso, irmãos? Porque o próprio Jesus falou que ele é um espírito mau, né? E ele só vai trabalhar, irmãos, se ele estiver num corpo humano. Como uma pessoa não quer Deus, aí ele é arrombador de porta, ele arromba o coração do homem para morar. Ele mora dentro do coração do homem. Mas se o homem tivesse fé, irmãos, ele não entraria. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Veja bem, os anjos do Senhor, os anjos do céu, né, os anjos de Deus, acampam ao redor daqueles que temem a Deus. O que é temer, irmãos? É o homem, irmãos, ter medo do pecado. Não é ter medo de Deus. É ter medo de pecar por causa das consequências, irmãos. Porque todo pecado, irmão, tem consequências. Todo pecado tem consequências. Aí você vai buscar Davi, você vai buscar outros homens na Bíblia Sagrada, né, que eu não vou citar aqui muito, porque o nosso tempo aqui é limitado, né, irmãos? Mas aí você vai buscar na Bíblia muitos homens, irmãos, que pecaram diante de Deus, e por causa desses pecados, irmãos, vieram grandes consequências nas suas vidas.
Vieram grandes consequências. E uma consequência mais conhecida na Bíblia, irmão, é a consequência do pecado do rei Davi, né? E o rei Davi desejou uma mulher casada que não era sua, e aí 2 filhos dele foram assassinados, porque para ele desejar uma mulher casada, ele teve que mandar matar o marido, correto? Aí por causa desse marido que ele mandou matar, ele perdeu 2 filhos, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus, irmãos. Aí perdeu 2 filhos. Davi perdeu 2 filhos. E perdeu sua filha para o estupro. Ela foi estuprada. Aí por que ela foi estuprada? Porque o pai havia estuprado a mulher de Urias, que ela era casada, irmãos. E Urias era um comandante do exército do rei Davi. E aí ele a desejou, mandou buscar, usou. E aí, meu irmão, ele, para ficar com ela, mandou matar Urias, que era o marido de Betseba, a qual ele havia estuprado. Você está entendendo, irmão? Como é que funciona o negócio? Então aqui estou pregando, irmão, para você ter cuidado com o pecado. O pecado, irmãos, aparentemente, não faz nada com você no momento. Mas no decorrer da tua vida, vai passando os anos, você até já esquece aquilo que você praticou, você até esquece, vai deixando para lá e dizer, poxa, deu tudo certo, não aconteceu nada, tal. É só o pensamento do homem, é que está tudo certo, não, nada aconteceu. Passou o primeiro ano, 2, 3, 4, 5. Mas, irmãos, tem a cobrança de Deus, porque Deus, irmãos, Ele está lá do céu, vendo tudo aqui na terra. Deus está nos céus, em companhia do seu Filho Jesus Cristo, que subiu ao céu, está sentado à sua destra. E Ele conhece todas as coisas, irmão. Sabe por quê? Que Ele deixou o seu Espírito Santo aqui na terra, como consolador das nossas almas. E aí, meu irmão, você já conhece a história de Davi, né? Depois teve que pagar, meu irmão. Passou vários anos, né? Parecia que estava tudo bem. Aí o profeta falou que ele ia ser visitado, a casa dele ia ser visitado, porque Deus, Ele vê tudo, irmãos. E nada que o homem faz na terra aqui fica com impunidade. Não fica. Porque Deus é justo. Irmãos, a palavra justiça é uma coisa tão importante e tão verdadeira que Deus age na sua justiça. O homem não pense que se fizer alguma coisa de errado, um dia ele vai ter que pagar, que Deus é justo. E a Bíblia diz que é Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, que tem a chave da morte e do inferno. E aí, na hora certa, irmãos, Ele determina a morte do homem, e a sequência ou do inferno ou do paraíso vai depender se ele for um bom homem, se ele for um homem que pratica a justiça de Deus. Você tem, meu irmão, que praticar a justiça de Deus. Senão, a tua alma, que é a tua vida hoje, que está nesse corpo, vai sofrer lá na eternidade. E eu estou pregando essa palavra, irmão, porque ainda há tempo de você se arrepender. Há tempo de você voltar a ser aquela pessoa
que você era no passado, porque muitas vezes no passado a gente é uma pessoa de Deus, mas de repentemente você sofre algum problema nessa terra e você muda de ideia e outro espírito entra dentro de você e faz você ser uma pessoa totalmente diferente de uma pessoa de Deus. Aí, meu irmão, aí tem preço. E aí, meu irmão, Davi perdeu, por causa desse crime que ele cometeu, ele perdeu 2 filhos assassinados, 2, que ele amava muito, irmãos. Ele amava demais esses 2 filhos. E todos os 2 foram assassinados. E a filha, por causa do estupro que ele fez com Betseba, a filha também foi estuprada. A sua filha foi estuprada, porque ele havia estuprado também Betseba. E como ele mandou matar na frente da guerra, ele mandou matar Urias, seu comandante do exército. Ele mandou matar. Aí, meu irmão, ele teve 2 filhos assassinados. Olha só, meu irmão, minha irmã, prestem atenção, irmão, que isso aí é de Deus. Eu não sou nada, eu sou pó. Eu não sou nada, meu irmão. Não sou nada. Estou falando aquilo, meu irmão, minha irmã, que aconteceu com o rei Davi. Por isso, meu irmão, que a palavra do Senhor diz que nós temos que viver triste neste mundo para que a gente possa se arrepender antes da gente partir com esse corpo que vai para a sepultura e a alma que estava no corpo vai para juízo de Deus, porque aos homens estão determinados a morrer uma só vez, diz a palavra do Senhor. Depois disto, vindo o juízo. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago, irmãos, que é um livro bem pequenininho, a palavra do Senhor diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Olha só, irmãos, o juízo de Deus é sem misericórdia. Por isso que se cumpre esta palavra, irmãos, no livro de Mateus capítulo 5, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a misericórdia triunfa em juízo. Olha só, irmão, a misericórdia de Deus triunfa, ou seja, ela tem vitória no juízo de Deus, a quem prestou misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é amor, e Ele enviou seu Filho unigênito, único Filho, para trazer aos homens e às mulheres o verdadeiro amor de Deus, que não está na carne, está na alma. Aí você tem que saber interpretar isto, irmão, senão você pode pecar também. O amor carnal não é amor espiritual. O amor carnal trata-se de carne. E a carne, Deus abomina toda a prática da carne, exceto o casamento fiel, o casamento santo, que Deus deixou ao homem e à mulher na terra, para praticarem somente aquilo que Ele nos mandou fazer. Tudo que bate o contrário é diabólico. E a tendência da carne, irmãos, é pecar. É fazer coisas ocultas aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, Deus vê tudo. Deus contempla tudo, todas as coisas na terra. Por isso, meu irmão,
é que Deus me levantou, assim como Ele levantou muitos homens para pregar esta palavra no mundo inteiro, para que a gente escape da condenação eterna. Por isso eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, para que você escape da condenação eterna que virá, irmãos. Vocês lembram quando João Batista estava aqui na terra? Ele disse, naquela época, para o povo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí chamou aquele povo de raça de víboras. Ele gritou bem alto para todos ouvirem: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É o juízo de Deus, irmãos, é o julgamento. Inclusive, o primeiro julgamento, que é o da alma, depois que a gente morre, nós somos julgados, irmãos. E é a nossa alma que está dentro desse corpo, porque é ela que faz o nosso corpo carnal viver, é a alma. É a alma, irmãos, que faz o nosso corpo carnal viver e andar e falar e negociar. Tudo que o nosso corpo faz é mediante a alma do homem que Deus deu, e ela é imortal, ela é eterna. E é por essa alma que eu estou pregando aqui esta palavra, irmãos. Não é pela carne, porque a carne vai descer à sepultura, e a Bíblia diz que a carne para nada presta. Pode procurar na Bíblia que você vai achar. A carne para nada presta, diz o Senhor Jesus. Mas a alma é eterna, irmãos. É a alma do homem que faz a carne pecar, porque é a alma do homem que decide. É a alma do homem que decide todas as coisas nesta vida. É por isso que ela vai prestar conta de tudo aquilo que ela fez através deste corpo carnal, porque é ela quem determina tudo que o corpo faz. Você entendeu, meu irmão? Aí muitas vezes você, sem saber de nada do que está acontecendo, porque muitos irmãos não têm a competência de pregar este evangelho como Deus ordenou. Nem todos têm essa competência. Essa competência é dado somente àqueles que Deus tem como competente para dirigir essa palavra. Aí muitas vezes você pergunta, mas como é que uma alma ela pode ser diabólica? Boa pergunta, irmãos. Boa pergunta. Como é que uma alma pode ser diabólica, né? Irmãos, é através do espírito que você dá lugar. Se você der lugar a um espírito mau, ele não só entra, ele arromba o teu coração, se você der lugar. Ou seja, começa tudo nos pensamentos, irmãos. O homem pensa alguma coisa, ele pensa em praticar alguma coisa para obter algum lucro. Aí o que acontece, irmãos? Aí o espírito do diabo, que ele é espiritual, o diabo também é espiritual, ele entra no coração do homem. Aí quando ele entra no coração do homem, irmãos, aí ele autoriza a alma a praticar aquilo que a pessoa está querendo fazer. Você entendeu? Irmãos, é cheio de sabedoria a Bíblia Sagrada. Foi por ela, foi através dela que eu aprendi muitas coisas que muita gente não sabe, irmãos. E eu, pela misericórdia do Senhor,
Eu estudei muito a Bíblia e pedi direção de Deus para aprender, para que a gente pudesse descobrir o que está de errado em nós. E aí, meu irmão, minha irmã, eu consegui descobrir o que está errado dentro de nós. São os nossos pensamentos. Porque se os nossos pensamentos forem bons, você tem dentro de você, não precisa entrar mais. Se você tem pensamentos bons, não são maus, você já tem o Espírito de Deus dentro de você. Você entendeu? Mas se os seus pensamentos forem maus, forem de querer enricar e buscar coisas indevidas, imoral, contra a lei, aí, meu irmão, Satanás é arrombador, ele arromba teu coração, ele arromba, ele não pede licença para entrar, ele arromba o teu coração, entra no teu coração, aí dá voz, para tua alma, praticar aquilo que você quer. Você entendeu? Por quê? Porque, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Deus não tirou, Deus não mexeu no livre-arbítrio do homem, nem lá no céu diante dos anjos. Ele fez os anjos e deu aos anjos o livre-arbítrio. Lá nos céus, irmãos, os anjos também têm um livre-arbítrio. Você está entendendo? Só que o livre-arbítrio deles, irmãos, é só para a prática do bem. Enquanto aqui na terra, por causa do pecado de Adão e Eva, aqui nós, sem conhecer a Deus, sem ter Deus em nosso coração, nós vamos continuar pensando o mal. Nós vamos continuar pensando mal. Por quê? Porque o fruto que Adão e Eva comeram no Jardim do Éden são os frutos do conhecimento do bem e do mal. Não são só do bem. Não são só do bem. São os conhecimentos do bem e do mal. Eles comeram. Aí caíram. Perderam a unção de Deus. Perderam suas vestimentas espirituais. Perderam a sua visão espiritual. Você entendeu, meu irmão? Aí, nós somos descendentes dele. Até hoje nós temos essa inclinação do bem e do mal. Por que Jesus Cristo veio à Terra? Para mostrar para nós que se nós estivermos com ele de verdade, irmão, eu falo de verdade porque muitos, irmãos, é sua aparência, né? Você sabe disso, que tem muita gente que vem para Cristo, mas é só de aparência. Aí que está o detalhe. Se você vier realmente, como Deus falou na sua palavra, como Deus fala na sua palavra, você será um servo dele fiel e prudente, que vigia tudo. O homem de Deus, irmão, tem que vigiar tudo, até os pensamentos. Será que isso aí é bom? Se ele tiver o Espírito de Deus, ele vai ver que é mal, aí ele não cai. Mas se ele não tiver o Espírito de Deus, tiver o Espírito do diabo dentro do coração dele, ele vai achar que é certo e vai fazer. Aí morre espiritualmente. Tem muita gente, irmão, na face da terra, morto já espiritualmente, já está morto. Na hora que morrer, irmãos, já morre sem arrependimento e sem salvação. Aí o que eu posso pregar é a verdade. Desce o inferno, irmão. Desce o inferno. Se ele morrer espiritualmente, ele vai só agora esperar o dia da morte carnal para a alma sair e descer os infernos. É assim que funciona, irmão. Eu estudei muito a Bíblia para a glória de Deus e eu sou pó. Eu sou pó, não sou nada.
Mas eu vou deixar de ensinar a verdade, irmão, para você, para ficar na mentira aí? Não. Eu jamais vou fazer um negócio desse. Ensinar o caminho da mentira para você ir para o inferno, vai eu e você. E eu não quero que nem eu e nem você vá para o inferno. Eu quero que você se arrependa e venha para os caminhos do Senhor. Se conforme com a tua vida que Deus te deu, porque é melhor você se conformar com essa vida que Deus te deu do que você ficar nesta vida aqui numa situação boa e tranquila e agradável e depois perder a tua salvação, que é mais importante porque ela é eterna. Isso aqui é passageiro. Veja bem, tem que haver sabedoria do homem. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é uma pequena passagem. A outra é eterna. Então foi por isso que Jesus falou que compensa. Se nós tivermos que sofrer nesta vida, compensa, porque a outra vida que nós iremos é eterna. Nós vamos passar a eternidade, irmãos, com Deus, no lugar melhor de todos os tempos, que é o céu de glória. Lugar só de alegria, não tem tristeza, não tem morte. Não tem nada de ruim, irmãos. Lá é tudo de bom. Lá é só coisas boas, irmão, para sempre, ó, para sempre. Aí tem pessoas, né, que, inclusive conheci uma pessoa que disse assim, mas eu só quero tudo aqui nessa vida porque eu morro, acaba tudo. Eu vou me acabar, não vou existir mais nunca. Olha aí, tem muita gente pensando assim, irmão. Do jeito que essa pessoa falou para mim, que se morrer se acaba tudo, ele não vai mais existir nunca. Não vai mais existir nunca. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que a nossa alma é eterna. É essa alma que está dentro do nosso corpo, falando, negociando, andando, comprando, enxergando, dormindo, falando. É nossa alma, irmão. É ela, irmão, que sai para o corpo ser enterrado. E a alma Deus vai julgar. A alma é nós mesmo, sem esse corpo carnal. A nossa alma, irmãos, é nós mesmos sem o corpo carnal. Nós vamos estar num corpo espiritual depois da morte. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então não caia nessa situação de dizer que quando a gente morre se acaba tudo. Não, nós temos uma alma que ela está dentro de nós. É por isso que nós falamos, é por isso que nós andamos, é por isso que nós compramos, é por isso que nós comemos, é por isso que nós dormimos, é por isso que nós fazemos tudo, irmão, porque nossa alma está dentro desse corpo. E, anteriormente, antes de Adão e Eva pecarem contra Deus, comendo do fruto proibido, antes deles pecarem, eles tinham somente, irmãos, um corpo espiritual. Ou seja, a alma deles não tinha carne. Era um corpo que Deus fez espiritual, lá no Jardim do Éden. Não foi corpo carnal. Deus fez para eles um corpo espiritual dentro do Jardim do Éden. Não era corpo carnal. E você vai ver isso depois que você morrer. Depois que você morrer, você vai ver que nós temos uma alma que vai prestar conta diante de Deus. Você vai ver isso. Nós temos uma alma que vai prestar conta diante de Deus, irmão, pelo que a gente fez através deste corpo. Porque este corpo é a alma que usa. E é ela que vai ser julgada. É a alma que será julgada quando esse corpo morre. Você entendeu, irmão? Então eu creio que aqui, hoje, Deus me usou aqui para explicar mais detalhadamente, irmãos, que tudo que a gente faz é através da alma. O nosso corpo sem a alma, irmã,
irmão, ele não vive, ele morre, ele apodrece, ele deixa de existir. Por isso que Jesus disse que a carne para nada presta. Por quê? Porque tem que ter a alma dentro da carne para falar, para negociar, para comprar, para viver, para fazer todas as coisas. Quem faz é a alma. Você sabia que é a própria alma nossa que leva esse corpo para pecar? Você sabia que é a nossa própria alma que leva o nosso corpo para prostituir? Você sabia que é a nossa própria alma que leva o nosso corpo para roubar, para matar, para fazer qualquer coisa de errado? Ou se você fizer o bem, é a própria alma também que leva você para fazer o bem? Então é a nossa alma que será julgada, irmão. A carne para nada presta. Você entendeu, irmão? Então é a nossa alma que será julgada. É por isso que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não sofra. Porque uma alma que morre sem Deus, irmãos, ela vai para o sofrimento eterno. E uma alma que está servindo a Deus, que aceita Jesus, ela vai, irmãos, para o céu de glória, para a salvação eterna. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.